Oi, turmas. Vamos falar agora sobre simetria e redução ao primeiro quadrante. Como nós vimos, a gente consegue calcular o seno e o cosseno de 0 a 90 graus, certo? Agora vamos verificar o seguinte. Ó, digamos que eu tenha... só lembrando, a gente fez de 30 a 45, 60. Eu não cheguei a falar de 0 graus, né? Mas imaginemos, 0 graus. Eu vou ter essa projeção. Na horizontal, eu tenho um comprimento de 1 unidade. Na horizontal é o cosseno. Então, cosseno de 0 graus é igual a 1. 90 graus. Em compensação, o seno de 0 não tem altura nenhuma. Então, o seno de 0 é igual a 0. Agora, digamos que eu faça um ângulo de 90 graus. Então, está aqui. É tudo isso, Bom, qual a altura do ponto da extremidade? É essa daqui. Qual a altura máxima aqui? 1. Então, aqui eu sei que seno de 90 graus é igual a 1. Em compensação, quando eu projeto esse ponto aqui no eixo horizontal, qual o valor que eu encontro? O 0. Então, no eixo horizontal, que é o cosseno, corresponde a 0. Assim, eu tenho os ângulos de 30, 45, 60, 0 e 90 graus. Vamos calcular, então, os ângulos que estão nas outras partes da circunferência. A circunferência é dividida em 4 partes, chamadas de quadrantes. No sentido anti-horário, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Certo? Simetria. O que é simetria? Quando eu divido uma figura e por um eixo, de lados opostos desse eixo, eu tenho pontos que estão na mesma distância, eu digo que esses pontos são simétricos. Então, por exemplo, em relação ao eixo Y, esse ponto B é simétrico a esse outro ponto aqui. Em relação ao eixo X, esse ponto B é simétrico a esse ponto aqui. Tem a mesma distância, certo? Bom, aqui, digamos que esse B determine um ângulo de 45 graus. Então, aqui eu tenho 45 graus. Do lado de cá, eu vou ter também um ângulo de 45 graus. A altura não é a mesma? Então, aqui, Só que o meu 45 vai ficar aqui. Bom, até aqui eu teria 180 se fosse meia volta. Mas o ponto está aqui em cima, então está faltando para 180. Então, qual a altura desse ponto aqui, Vai ser 180 graus, que seria aqui que está no eixo horizontal, mas antes dele, 45 graus. Então, esse ponto corresponde a 135 graus. Certo? Se eu sei calcular o seno de 45, vamos fazer aqui. Vou fazer a caneta. Quanto que é o seno de 45 graus? Ah, professor, é aquele que é raiz de 2 sobre 2. Beleza. E do correspondente dele no segundo quadrante, que tem a mesma altura aqui, Bom, se o seno é a altura, e a altura é a mesma, então o seno do correspondente aqui, que é 135 graus, também vai ser raiz de 2 sobre 2. Muito bem. E o cosseno? Bom, o cosseno está aqui, na horizontal. Quanto que é o cosseno de 45? Ah, professor, é raiz de 2 sobre 2. Esse eu sei que os dois são iguais, ângulos iguais, cosseno e seno iguais. Sim, mas olha só. O que vai acontecer com o cosseno de 135 graus? Aí o aluno vai falar, bom, vai ser igual ao outro, porque são ângulos ao mesmo ângulo. Só que 135 graus fica do lado esquerdo do zero. Do lado esquerdo de zero, a gente tem os negativos. Então, essa distância aqui
vai corresponder ao cosseno, né? Ó, ela vai ser negativa. Então, aqui vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Para a direita, positivo. Para a esquerda, negativo. Para cima, positivo. Para baixo, negativo. Digamos que desse ponto B, você faça meia volta. Chega nesse ponto aqui. Bom, passou dos 180. Certo? Passou dos 180, passou quanto? Ó, são simétricos, ó, em relação à diagonal aqui, certo? Então, aqui também passou 45. Se lá vale 45, aqui vale 45. Então, esse ponto aqui de baixo vai ser 180 graus mais 45. Isso dá 225. Vamos calcular. Quanto que é o seno de 225? Quanto que é o cosseno de 225? Opa, professor, mostra pra gente. 180 mais 45, 225. Que é esse ponto aqui. Né? Seno de 225. Vamos voltar ao desenho. Ó, tá para baixo aqui, ó. Para baixo, então essa distância aqui está abaixo do zero e negativa. Então, vai ser, como é correspondente a 45, vai ser o seno de 45 com sinal negativo. Então, vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Ó. E o cosseno de 225, professor? Então, ó, essa distância é negativa. Distância aqui negativa. Então, o resultado vai ser menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 225, professor? Bom, o cosseno é horizontal. O horizontal aqui também está na parte negativa. Então, também vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Vamos agora para o outro quadrante. Esse daqui, ó. Extremidade B e essa extremidade correspondente aqui, ó, simétrico. Bom, aqui passou de 270. Ou eu posso pensar melhor. Aqui eu tenho 45 para cima. Como aqui está na mesma altura, né? Correspondente, eu tenho 45 aqui para baixo. Então, na verdade, é os 360 que completa a volta, tirando 45. 360 que tira 45. Ih, eu fugi da escola, isso dá 315. Então, esse ângulo aqui corresponde a 315 graus. Seno de 315. Cosseno de 315. Bom, seno é na vertical. Opa, tá para baixo. Se tá para baixo, então vai ser negativo. Correspondente aos 45. Raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 315. Bom, o cosseno vai ser aqui, ó. Apesar do ponto estar aqui, quando eu projeto ele sobre a horizontal está do 0 para o 1 positivo. Então, aqui vai ser quanto? Vai ser raiz de 2 sobre 2. Ah, o senhor não falou de 180 e de 270. Bom, se aqui eu tenho 1 positivo, aqui eu vou ter 1 negativo. Cosseno de 0, 1 positivo. Cosseno de 180, 1 negativo. Se aqui eu tenho 90, aqui 270, aqui eu tenho 1 positivo para seno, aqui vai ser 1 negativo para seno. E aí a gente consegue preencher aquela tabela seno e cosseno que eu deixei para vocês fazerem na lista 3 de exercícios.